uma carta de resgate misteriosa, uma cena de crime encenada, um caso que assombra os Estados Unidos há quase 3 décadas. JonBenét Ramsey, a pequena rainha da beleza de apenas 6 anos, ela foi encontrada morta no porão da sua própria casa na manhã do Natal de 1996. O que parecia ser um sequestro logo se tornou um dos casos assim mais enigmáticos e também perturbadores da história. Quem matou JonBenét? Foi um intruso? Será que foi alguém dentro da casa? As respostas, elas nunca chegaram, mas as perguntas continuam ecoando. E hoje nós vamos mergulhar nos detalhes assim sombrios, nas teorias mais intrigantes e nas últimas atualizações que permanecem esse caso sem solução. Prepare-se para conhecer os mistérios por trás desse caso da JonBenét Ramsey. E sejam bem-vindos a mais um caso. O meu nome é Cíntia e esse é o Difícil Acreditar. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, deixa seu like e se inscreve para não perder nada. E também não esquece de comentar aqui embaixo qual que é o caso que vocês querem ver por aqui, querem que eu conte. Agora, bora pro caso. JonBenét Patricia Ramsey, ela nasceu no dia 6 de agosto de 1990 em Atlanta, na Geórgia. Ela era filha de John e de Patsy Ramsey. Ela era o quê? Uma menina de apenas 6 anos que participava de vários concursos de beleza. Ela vivia em Boulder, no Colorado, com os seus pais e também com o seu irmão mais velho, o Burke, de 9 anos. O pai da JonBenét, o John Ramsey, ele era um empresário, assim, muito bem sucedido. Ele era o CEO de uma empresa de tecnologia. E a Patsy, ela era uma ex-miss e também uma socialite. A família era muito bem, assim, financeiramente, viviam em uma casa muito grande de 3 andares. E lá nesse local onde eles moravam, eles eram muito conhecidos. A JonBenét, ela era uma menina, assim, muito alegre, descontraída, carismática. E como eu disse, ela participava de vários concursos de beleza infantil. E com isso, ela já tinha ganhado vários títulos, vários concursos de beleza. Sua vida parecia assim ser perfeita, mas na verdade tudo mudou, foi no Natal de 1996. A família, então, passou o Natal na casa de alguns amigos e eles retornaram para casa somente naquela noite às 21 horas. A JonBenét, ela foi colocada na sua cama logo que eles chegaram, até então sem comer nada, né? E o Burke também foi colocado na sua cama. Foi então, por volta mais ou menos das 5:30 da manhã do dia 26 de dezembro, a Patsy, ela desceu as escadas. E quando ela chegou lá embaixo, no andar de baixo, ela encontrou uma carta que parecia ser uma carta de resgate. Essa carta, ela tinha sido deixada ali na escada da casa. O bilhete, ele tinha sido escrito à mão e ele continha 3 páginas. E nele exigia-se $118 mil pelo resgate da JonBenét. Curiosamente, esse valor era o valor que o John tinha de bônus para receber daquele ano trabalhado na empresa dele. A carta, ela mencionava um suposto grupo estrangeiro que pedia que eles não acionassem a polícia. Caso isso acontecesse, poderia ocorrer a morte da menina, da JonBenét. Eu vou citar agora um trecho dessa carta para vocês entenderem mais ou menos. Porque, como eu disse, essa carta ela continha 3 páginas. Então ela dizia o seguinte: Senhor Ramsey, escute com cuidado. Nós somos um grupo pequeno de indivíduos estrangeiros que respeitam a sua empresa, mas não o país que ela atende. Nesse momento, nós temos a sua filha em nosso grupo. Ela está segura e ilesa. E se você quiser que ela veja 1997, você deve seguir as nossas instruções a risco. Você retirará $118 mil de sua conta. $100 mil serão em notas de $100. E os restantes $18 mil em notas de $20. Certifique-se de trazer um atendente do banco de confiança. A retirada se dará exclusivamente em uma maleta de couro. A entrega será exaustiva, então pegue-se imediatamente.
traga um membro descansado para fazer a entrega. Qualquer desvio de nossas instruções resultará na execução imediata de sua filha. Você também será monitorado para garantir que cumpra nossos requisitos. Qualquer interferência com a polícia resultará em morte dela. Aguarde nossa ligação amanhã entre as 8 e as 10 horas para mais instruções. O resgate será exaustivo, então eu aviso que você está descansado. Desesperada, então, a Patsy, a primeira coisa que ela fez foi fazer o que a carta pedia para não fazer, que era o quê? Ligar para a polícia. E ela fez isso às 5h52 da manhã. Nesse telefonema, ela parecia estar, assim, muito nervosa e ela gritava muito: enviem alguém depressa. No final da ligação, parecia que alguém teria ouvido ela falar algo e, ao que tudo indica, parecia que ela estava falando com o Burke, o filho de 9 anos. Mas, pelos depoimentos dela, naquele momento o Burke estava dormindo. Então, como ela estava falando com o Burke? Ele estaria realmente dormindo ou ele já estaria acordado naquele momento? Às 5h55 da manhã, os policiais eles já haviam chegado. 3 minutos. Ao invés de tratar a casa como uma cena de crime, eles deixaram que várias pessoas entrassem, amigos da família, parentes e tudo mais, isso contaminando toda a cena do crime, a casa, né? A polícia, então, inicialmente, ela tratou tudo aquilo como um sequestro e não fez buscas nenhuma pela casa. Às 13h05, a polícia, então, pediu para que o John, ele fizesse uma nova busca pela casa. O John, então, ele acabou indo direto ao porão da casa e quando lá ele chegou, ele encontrou o corpo da filha, da JonBenét. Ela estava numa sala de armazenamento ali que era pouco usada. Seu corpo ele estava coberto com um cobertor branco e ela tinha uma corda em volta do pescoço presa a um garrote feito com um cabo de pincel. A sua boca ela estava coberta com uma fita adesiva e os seus pulsos também eles tinham sinais assim de amarração. Havia também ferimentos na cabeça que indicava que ela tinha sofrido um grande golpe. O John pegou então o corpo da filha e levou lá para onde estavam os policiais, contaminando a cena do crime mais uma vez. A autópsia acabou revelando que a JonBenét ela havia morrido por asfixia mecânica causada por um estrangulamento, além também de um traumatismo craniano grave. O relatório também indicava sinais de um possível abuso sexual, embora isso nunca tenha sido comprovado com certeza. Os investigadores eles encontraram fibras daquele cobertor que foi encontrado com a menina e uma substância semelhante a abacaxi, parcialmente digerido pelo estômago da JonBenét. Isso indicava que ela tinha comido um pouco antes da sua morte. Uma tigela com abacaxi foi encontrada lá na cozinha e impressões digitais do Burke estavam lá naquele prato, naquela tigela. O bilhete de resgate foi um dos aspectos assim mais intrigantes desse caso. 3 pontos levantavam suspeitas. A carta de resgate ela ter sido escrita dentro da casa dos Ramsay, com o papel dos Ramsay e com a caneta dos Ramsay. Uma carta escrita com 3 páginas, muito longa. Que sequestrador faria isso? E outra coisa também, nenhuma ligação havia sido feita, apesar de na carta ter essa promessa de ser feita uma ligação. Então, não foi feita também nenhuma ligação. Outra coisa também muito estranha foi a cena do crime, ela ter sido comprometida. O John, ele mexeu no corpo que ele acabou dificultando muito a cena do crime, toda a investigação. A casa estava cheia de pessoas, cheia de amigos, cheia de policiais, o que também acabou dificultando muito as investigações. Uma outra coisa estranha também foi na hora da autópsia. A causa da morte, como eu disse para vocês, foi estrangulamento e traumatismo craniano grave. Quem teria feito isso? A pancada na cabeça foi forte o suficiente para matar a menina, mas na realidade ela tinha morrido por asfixia. Ela também tinha sinais de um possível abuso sexual, mas não tinha sido comprovado
Por que não tinha sido comprovado? Vestígios de abacaxi no estômago da JonBenét indicava que ela tinha comido abacaxi um pouco antes da sua morte. Mas, na realidade, na tigela de abacaxi que tinha na cozinha, tinham impressões digitais do Burke. Por que será? Uma análise de caligrafia acabou descartando o JonBenét dessa carta, né? Da carta de resgate. Mas ela não pôde excluir totalmente a Patsy. Agora nós vamos a algumas teorias que dizem esse caso. Como a gente sabe, em casos que não são solucionados, acabam existindo muitas teorias. E a primeira delas é de que talvez os pais eles estivessem envolvidos. Muitas pessoas acreditam que o John e a Patsy eles tenham encoberto aí um acidente doméstico que possivelmente pode ter acontecido. A teoria diz que talvez a Patsy ela tenha ido e de repente batido na JonBenét por algum motivo, ela tenha ficado brava por conta de comida, talvez, não sei, e batido na menina e tenha acontecido algo. Então, para proteger a família, eles acabaram fazendo tudo isso, fazendo essa cena do crime, encenando tudo isso, fazendo essa carta de resgate. A polícia lá de Boulder acabou, assim, suspeitando dos Ramsey, mas por conta de vários motivos que eles andaram, coisas que eles andaram fazendo, inclusive também por não ajudar nas investigações, mas no final das contas, eles nunca foram, assim, formalmente acusados. A segunda teoria é de que talvez o Burke, o irmão mais velho da JonBenét, ele tenha matado a irmã, assim, acidentalmente. E nessa teoria diz que o Burke, né, o irmão dela de 9 anos, ele tenha brigado com a irmã, isso é uma coisa normal de irmãos brigar, e nessa briga algo aconteceu que a JonBenét ela acabou falecendo. O prato de abacaxi na cozinha e tudo mais, as impressões digitais do Burke naquele prato, tudo indicavam que tinha algo de estranho aí. E a teoria sugere que talvez os pais eles tenham feito tudo isso para encobrir o Burke, para proteger o Burke, né? O Burke, na realidade, ele sempre negou essa teoria, obviamente que ele vai negar, né? E no ano de 2016, ele acabou processando um programa de TV, porque esse programa, ele acabou falando sobre essa teoria, e ele acabou processando, né, e recebeu um acordo milionário. Uma terceira teoria diz que talvez um intruso tenha matado a JonBenét. A família insistia que um intruso ele teria entrado na casa e tenha feito algo com a menina. Um detalhe que apoiava essa hipótese era a presença de um DNA desconhecido nas roupas íntimas da menina, que não correspondia a nenhum membro da família. Além disso, uma janela do porão estava aberta, sugerindo que alguém teria entrado por ali. Por um outro lado, a casa ela não tinha sinais de uma invasão forçada. A neve ao redor da casa também não tinha pegadas estranhas, o que tornava a ideia de um intruso ter entrado ali não muito possível. Uma quarta teoria diz que talvez esse caso ele esteja ligado a alguma rede de pedofilia e controle governamental. Há quem acredite que esse caso da JonBenét esteja ligado a alguma rede de pedofilia, alguma rede de exploração infantil de elite, possivelmente ligada a figuras influentes. Teorias assim mais extremas sugerem que talvez ela tenha sido oferecida em algum ritual secreto e macabro, ou que a sua morte envolveu o encobrimento por alguma autoridade poderosa. Uma quinta teoria diz que a JonBenét, talvez ela nunca tenha morrido, mas ela se tornou a Katy Perry. Essa teoria, ela é muito bizarra. Ela acabou sobrevivendo e ela cresceu, essa teoria cresceu muito nos últimos tempos, sobre o fato da, talvez, a cantora JonBenét ter se tornado, ela ter crescido e ser a Katy Perry. E essa ideia, ela surgiu, assim, de comparações faciais e também de algumas coincidências na biografia da cantora. Mas ela é, assim, amplamente desacreditada. Sexta teoria: a polícia e a mídia manipularam as investigações. Muitos acreditam que todos esses erros que aconteceram, né, policiais e tudo mais, como eu disse, acabaram impedindo a resolução do caso, né? A cena do crime, ela foi comprometida desde o início. E também a forma como a família
foi tratada levanta muitas suspeitas sobre um possível encobrimento ou talvez incompetência das autoridades. Bom, depois de tudo isso que eu já falei, ao longo dos anos, nós foram tendo várias novidades, várias atualizações e também muitas pistas. Uma delas foi referente ao John Mark Carr, um professor americano. Esse professor, ele acabou confessando o crime no ano de 2006. Mas ele acabou sendo descartado porque o DNA dele não batia com o DNA encontrado na cena do crime. No ano de 2008, os Ramsey eles foram formalmente exonerados após novos testes de DNA, mas as suspeitas elas nunca desapareceram completamente. Bom, enfim, o caso ainda gera muitos debates e com inúmeras teorias surgindo a cada ano. Agora, algumas, atualizações que provavelmente vão acontecer agora nesse ano de 2025. O John Ramsey, o pai da JonBenét, ele anunciou uma reunião importante com o chefe de polícia de Boulder, no Colorado, prevista agora, talvez para o mês de fevereiro ou março. Ele será acompanhado por um representante de um laboratório independente de pesquisa em genealogia genética. O Ramsey ele está pressionando as autoridades locais para permitir que um laboratório externo teste evidências da cena do crime relacionadas ao assassinato não resolvido de sua filha. Alguns investigadores, eles expressaram otimismo de que o caso possa ser resolvido agora nesse ano de 2025. Algumas fontes indicam que a polícia do Colorado está seguindo diversas pistas e que o novo chefe de polícia de Boulder, Steve Redfern, intensificou os esforços, designando mais oficiais e recursos para o caso. A colaboração com especialistas em DNA e parceiros de aplicação da lei continua, com foco em novas tecnologias de genealogia genética para analisar evidências. O caso ele continua a atrair a atenção da mídia. Uma série documental intitulada Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey foi lançada na Netflix em novembro de 2024, reexaminando o caso e destacando possíveis falhas na investigação inicial. Além disso, uma série dramática sobre o caso está em produção pela Paramount, com Melissa McCarthy e Clive Owen escalados para interpretar os pais de JonBenét. E esses desenvolvimentos recentes, eles trazem uma renovada esperança de que esse mistério em volta desse caso da JonBenét, ele possa ser finalmente resolvido. E é isso que a gente espera, eu pelo menos, a gente espera saber o que realmente aconteceu, quem foi que fez isso com ela.